Pessoal, retornamos então aqui com a aula remota número 3 da disciplina de Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. No vídeo anterior eu tratei com vocês sobre os objetivos da educação ambiental e nesse vídeo eu vou tratar dos princípios e de como a educação ambiental pode ser feita, tá? Se existe uma fórmula. Então, nos princípios da educação ambiental, a gente viu os objetivos que se interrelacionam e quais são os princípios que devem nortear programas e projetos, né, de trabalho em educação ambiental. Eu trouxe aqui para vocês, tá, vejam em negrito, tá? Quais são os princípios que devem, então, nortear qualquer programa, qualquer projeto, qualquer ação de educação ambiental para se atingir aqueles objetivos que nós vimos anteriormente. Então, em primeiro lugar, a gente tem que considerar o ambiente em sua totalidade, ou seja, seus aspectos naturais e artificiais, tecnológicos e sociais. Então, a gente tem que ver o ambiente no aspecto econômico, político, técnico, histórico, cultural e estético. A gente vai ter uma aula que é meio ambiente e representação social, que é como as pessoas veem o meio ambiente, né? E aí, então, quando você for tratar de temas na educação ambiental, você tem que tratar do ambiente em sua totalidade. Não é só ficar falando da floresta, você tem que falar também do ambiente artificial, do ambiente social e por aí vai. Isso aí a gente vai tratar numa aula específica. Como eu sempre estou dizendo, a educação ambiental é um processo contínuo e permanente. Ele inicia na educação infantil e continua até todas as fases do ensino formal, que é o ensino que vocês estão, que é a última fase, né? O ensino universitário, e também não formal, que é fora do ambiente escolar. Teremos uma aula também para tratar do público, o público formal e o público não formal. A educação ambiental ela tem que ter um enfoque interdisciplinar, tem que tratar de várias disciplinas, né? Tem que ter uma perspectiva global, equilibrada, não é só para ficar falando daqueles conceitos ambientais, ela é interdisciplinar. Então, dentro de uma atividade de educação ambiental, você enfoca vários aspectos. Aqui importantíssimo, né? Examinar as principais questões ambientais numa escala pessoal e local, que é importantíssimo. Então, não adianta me preocupar com temas de escala internacional se eu não estou preocupando com a minha cidade, se eu não estou preocupando com o meu bairro. Então, eu tenho que examinar as questões ambientais em escala pessoal, local, regional, nacional e internacional. Então, de modo que os educandos tomem conhecimento das condições ambientais em outras regiões geográficas, mas começando pelo meu local de trabalho, a minha casa, o meu bairro, a minha cidade, tá? E aí, então, eu vou aumentando a escala dessa preocupação ambiental. Tem que se concentrar em situações ambientais atuais, o que está acontecendo agora, e também fazer um panorama para o futuro, tendo em conta a perspectiva histórica. Por isso que eu trouxe para vocês a evolução histórica. A gente chega no momento atual, a gente tem que olhar para o futuro, para mitigar, diminuir as questões, os problemas ambientais futuros. E também aqui, que é o que eu gosto muito, que é desenvolver o senso crítico. Então, salientar a complexidade dos problemas ambientais e, consequentemente, a necessidade de desenvolver o senso crítico, o sentido crítico e as aptidões necessárias para resolvê-los. Então, eu tenho que dar ao indivíduo e à coletividade ferramentas para que ele resolva as suas questões ambientais através de um senso, um sentido crítico do que está acontecendo. Então, é a questão, né, que é muita gente, muita massa de manobra, muita gente sendo levado por questões e não tem capacidade de ter um senso crítico. Por quê? Não tem um conhecimento para isso. A educação ambiental tem que trazer senso crítico em relação às questões ambientais. Esses são os princípios da educação ambiental, que em conjunto com aqueles objetivos eu vou ter os programas e projetos em educação ambiental. E aqui, rapidamente, um como, né? Porque não existe um como.
Como eu trato aqui, ó, não existe receita de bolo, tá? Não existe como eu falar para vocês, olha, para tratar a questão do lixo, vocês vão fazer assim, assim, assado. Para tratar a questão de poluição do ar, vocês vão fazer assim, assim, assado. Não dá, tá? Não existe um como na educação ambiental estabelecido, não existe uma receita de bolo, existem caminhos e propostas para se atingir o que deseja. Mas o que você precisa? Utilizar diferentes ambientes educativos e uma ampla gama de métodos para comunicar e adquirir conhecimento sobre o meio ambiente, privilegiando as atividades práticas e experiências pessoais. Então você tem que conhecer seu público. Por isso que a aula que vem a gente vai falar do público. Você tem que conhecer para saber como você vai se comunicar, que prática você vai trazer para esse público para você atingir aqueles objetivos que eu trouxe no início da aula para vocês. E eu trouxe uma frase aqui, ó, que os sapatos que ficam bem numa pessoa são pequenos para outra. Não existe uma receita para a vida que sirva para todos. E assim na educação ambiental, a gente precisa conhecer o público muito bem para que você consiga atingir os objetivos dentro de uma prática, de uma atividade, de um programa e de um projeto de educação ambiental, certo? Esse como a gente vai discutir até o final desse curso, que são as ferramentas e os conhecimentos e as práticas que podem ser desenvolvidas, ok? Então, eu agradeço a atenção de vocês e a gente volta na aula que vem. Obrigada!